Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. Esse vídeo é patrocinado pelo Quantum Waves. Cocrie a sua nova realidade através das ondas sonoras e quânticas. Aprenda mais sobre tudo clicando no primeiro link da descrição. Pessoal, nesse podcast, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre como a geometria sagrada ela é utilizada na meditação e também na prática espiritual, né? E é interessante falar de geometria sagrada porque quando você começa a entender mais essa matemática que existe no universo, no multiverso, na criação, em relação às suas células, cromossomos, em relação aos planetas, galáxias, em relação a toda essa simbologia, né? Vamos pensar dos sólidos platônicos, triângulo, quadrado, cubo, você vê as pirâmides, você vê os zigurates, você vê, por exemplo, grandes construções da antiguidade que ainda continuam em pé. Existe alguma coisa que nos conecta, né? Existe uma sintonia, eu poderia dizer como se fosse um uníssono, né? Então, um único som em relação à verdadeira força da criação. E tem uma conexão direta, no caso, quando a gente fala de geometria sagrada com isso, sobre meditação e a prática espiritual, né? Lembrando aqui que espiritualidade tem a ver com respiração, né? Que é a nossa linha aqui da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre isso, né? Que a espiritualidade não tem a ver com religião, não tem a ver com espírito, né? Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a forma que você potencializa o seu eu, né? O seu ser espiritual. Então, assim, quando você pensa numa prática meditativa, quando você pensa numa prática espiritual, basicamente você está buscando um equilíbrio, buscando, na verdade, uma sinergia, né, com o seu outro corpo, vamos dizer assim, que na verdade se trata de você mesma, de você mesmo, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva espiritual, às vezes a gente meio que divide as coisas, não é verdade? Você meio que coloca que o espírito é uma coisa, o corpo é outra e a mente é outra, né? Na tríade da alquimia da mente, vamos dizer assim. Quanto mais você trouxer para algo mais próximo a você, por exemplo, quando você está na meditação, você pode sentar no chão. Você pode fazer uma meditação deitado, sentado numa cadeira, sentado no sofá. Você pode até mesmo estar tomando banho, né? E aí, no caso, passando shampoo, né? O sabonete no seu corpo. E aí prestar atenção, né? De passar, né? Então, o seu corpo, a sua pele, o carinho que você tem que ter na sua criação, naquilo que você quer cocriar. Sem ficar pensando principalmente naquilo que na verdade você não quer que aconteça, né? Mas você ter que focar, né? Porque eu falo, o grande estopim da sua vida tem que ser esse, focar naquilo que você quer, né? Eu acho que você concorda comigo, né? Acho não, eu tenho certeza que você concorda comigo, que muitas das coisas nesse meio do processo na sua vida desandaram, né? Foram por um caminho que você imaginou assim que poderia ter tido um outro resultado, mas não foi nessa perspectiva, mas tudo é passível de mudança, né? Por isso que é tão importante você entender que a maior força no universo é a mudança, né? Essa transformação que você tem interior. Então imagina assim, que você vai fazer uma prática meditativa. O que entra a geometria sagrada? Na posição do seu corpo, né? Então os ângulos do seu corpo, né? Imagina assim, que você não pode fazer uma meditação desleixado, né? Você vai estar focado no seu corpo, então você vai perceber a beleza, né, a estética, aí no caso tem até o sagrado feminino, né, essa arte, a estética, Vênus, Afrodite, vamos pensar assim, né, em relação ao seu corpo, então como vai estar posicionado. Pegando um exemplo, por exemplo, se você estiver sentado, você vai cruzar as pernas, né, em sua maioria, cada um cruza as pernas de um jeito, né, também não existe padrão, né, logicamente que às vezes pegando uma perspectiva às vezes religiosa, às vezes uma religião é assim, o culto é outro, doutrina é outro, mas faça do jeito que fica mais confortável para você, né? Em relação às suas mãos, né, vai também ter um ângulo, então tem os mudras, né, os mudras, às vezes que o pessoal chama, que pode ser de diversas maneiras. Pode ser assim, nas coxas, né, pode ser assim, pode até jogar na internet para procurar os mudras, né, pode ser assim. Enfim, cada um faz de um jeito, né, pode até ser meio com as mãos entrelaçadas, ou mesmo as mãos segurando a base, assim, vamos falar, os joelhos, né, também pode ser. Em relação ao seu corpo, vai ter uma posição ereta, então 90 graus, né? Então isso reverbera, por exemplo, o equilíbrio. Até pegando o Pitágoras, vamos dizer, né? Então o teorema de Pitágoras, né? O ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Além disso, mais geometria sagrada. Quando você presta atenção no seu corpo, você o que está buscando, né? Então uma forma geométrica. Né? Então você está buscando uma solução, buscando uma autoanálise, um autoconhecimento.
outra coisa de geometria sagrada. Você pode ouvir músicas, né? Então, e aí no caso, depende de pessoa para pessoa, não tem uma regra de bolo, depende muito mais daquilo, da forma que você achar melhor, né? Então, você pode ir no silêncio, né, fazer uma meditação, você pode ouvir uma meditação guiada, você pode ouvir uma música, você pode baixar um aplicativo, né, que tem vários hoje em dia, né, você tem vários aplicativos que você pode fazer uma meditação bacana, mas nesse caso não vão ser músicas, não vão ser sons agressivos, né, vão ser sons suaves, sons harmônicos, a gente fala até mesmo nos nossos treinamentos aqui dentro da Mangabeira Academy, né, a busca que você vai ter em relação à geometria sagrada dos sons vai alinhar muito isso, né, então você vai buscar músicas que te elevem. Então, eleve a sua frequência vibracional, elevem a sua consciência. Né? Então, música clássica, por exemplo, dá muito certo. Então, se a gente analisar as partituras de músicas clássicas, ou mesmo músicas instrumentais, ou mesmo músicas New Age, né? Nova Era, vamos dizer assim, costumam, né, ter uma conotação bastante interessante assim, de composição. Né? Então, utilizam vários instrumentos, percussão, vai ter cordas, você vai ter às vezes maestros, você vai ter compositores, né, grandes compositores da própria humanidade. Então isso fortalece, né, se você até comparar, por exemplo, não tem como meditar com certos gêneros musicais, né? Por exemplo, não tem como meditar com funk, né? Ou outros gêneros, né? Então muito pesados, vamos dizer assim, porque o lance todo, né? Então a técnica toda da meditação, né, ou mesmo da prática espiritual, se resume nas ondas, né, sonoras, reverberando através do seu corpo, então reverberando a sua pele, seus ossos, seus músculos, suas células, cromossomos, genes, DNA, átomos, partículas atômicas, subpartículas atômicas, vazio, né, que é a maior parte do átomo. Então, assim, como, por exemplo, a lua interfere nas marés, né, então a luz interfere dentro do nosso corpo. Então, a força externa de qualquer ser, né, de qualquer energia que você pode receber, então de uma música, vai potencializar ou a sua prática meditativa, a meditação, ou mesmo pode levar, às vezes até mesmo, eu não consigo meditar hoje, tá? Então isso é geometria sagrada, né? Outro fator também importante é a temperatura, né? Às vezes as pessoas não falam muito disso, mas nos nossos treinamentos, até mesmo na Academia da Alquimia da Mente, tem um módulo que eu falo só de meditação, né? Você tem não só dois ou três, mas em um eu comento sobre a temperatura no sentido do que vai variar, né, independente do seu país que você estiver morando, meditar no calor, né, ou fazer uma prática espiritual no calor e no inverno, né, principalmente, tá, que são os extremos, assim. Então no calor, presta muita atenção, assim, principalmente se você tomou banho e está começando a suar, assim, tem que ser um ambiente mais suave, porque senão você vai começar o seu corpo a se mexer, sabe? Outra coisa, no inverno também, se agasalhe, né? Se for fazer uma prática meditativa, sabe? Porque se você se incomodar muito, ao invés de você preocupar-se ou mesmo focar a sua energia na concentração, você vai focar em não suar ou mesmo não passar frio, tá? Então é uma coisa importante, isso é geométrico também. Então é no sentido de você buscar, né, então, as arestas que existem, né, dentro do seu corpo que precisam de cuidado, né? E aí, além disso, né, se a gente pensar com o aumento da sua frequência de meditações, práticas meditativas, práticas espirituais, você tem o costume de acessar outras realidades, outras dimensões. Isso é meio que natural, vai acontecendo. O pessoal assim que às vezes fala, eu vi espírito, eu falei com meu mentor espiritual, com meu mestre ascenso, meu eu superior, né? Que basicamente você em outra realidade ou mesmo em outra dimensão. Isso vai acontecer, e essa interconexão muitas vezes vai acontecer através da fórmula do Vesica-Piscis, né? Então seria um círculo com um círculo, né? Então na matemática isso se chama teoria dos conjuntos, né? Então você vai ter um círculo com um círculo que vai ter uma interferência né, no meio. E isso vai acontecendo, então você vai perceber que você vai se conectando, e isso é geométrico, entende? E quanto mais você pratica, mais fácil fica essa conexão. Logicamente que, aí pegando até um pouco de mindfulness, atenção plena, não necessariamente você vai precisar ficar focado, assim, todos os dias naquele mesmo horário. Logicamente que é bom ter uma rotina diária, né? Eu tenho uma rotina, eu recomendo para você também. Mas
esse foco no momento presente costuma ser mais natural, entendeu? Então você tá no carro, metrô, você tá no ônibus, tá de moto, você tá focado, entendeu? Você tá prestando atenção naquilo que tá acontecendo no trabalho, com seus filhos, no banco, vai almoçar, né, no restaurante, final de semana às vezes vai pra praia, ou mesmo vai viajar, né, pra montanha, sei lá. Mas o lance todo é que você fica mais focado, entendeu? Então a prática espiritual, ou mesmo a meditação, não se trata apenas nesse caso, né, quando você estiver já avançado na geometria sagrada, daquilo que você faz parado. Esse é o ponto principal que eu quero colocar, né? Mas você vai estar no momento presente a todo momento, você vai entender isso que eu tô falando, porque é muito mais vivenciado do que às vezes falado, né? Consequentemente, o seu nível de consciência aumenta, e você vai procurar também por mais informações sobre geometria sagrada, tá? Então, assim, o intuito nosso também de trazer esse podcast, esse vídeo, de levar você para esse interesse, né? E, logicamente, se você quiser dar o próximo passo, tem um curso aqui, se você clicar no primeiro link da descrição, que pode te ajudar nessa expansão, né? Nessa cocriação da nova realidade que você tanto deseja na sua vida. Só, né, enrolar um pouquinho para baixo e clicar que você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.